Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 18. Todos acharam? Digo amém. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim, ó: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, pode louvar e adorar ao Senhor com as palmas bem alegre para Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Hoje também estamos no culto, de ensinamento da palavra de Deus, e creio que nesta manhã Deus ele vai falar de uma forma muito especial conosco, porque nós estamos aqui para aprender cada dia mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que não existe um evangelho sem cruz. E nós vemos que até mesmo Jesus, o nosso mestre, ele não evitou a cruz, e ele também nem tentou amenizar o seu sofrimento. Cristo, ele enfrentou até o fim a dura crucificação, e como cristão, nós também precisamos fazer, como diz aquele hino muito conhecido: levarei eu também a minha cruz. Quem tem levado a sua cruz aqui? E Jesus, o nosso mestre, o Messias, lá no livro de Mateus, capítulo de número 16, o versículo 24, Jesus ele disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, diz a palavra do Senhor. Então, para ser um cristão verdadeiro, é necessário crucificar-se com Cristo, porque a Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 24, ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências, diz a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 24. E todo e qualquer ensinamento que nega este princípio, não é um ensinamento verdadeiro. Por isso Jesus, ele repreendeu Satanás, quando através de Pedro, ele intentou que Jesus não passasse pela cruz, como diz lá no livro de Marcos, capítulo 8, e o versículo 33. E nesta manhã, nós vamos meditar sobre esta palavra, e aprender também algumas questões que são opostas à doutrina da cruz. Primeiro, que nós podemos chamar a atenção nesta manhã e também destacar através da palavra de Deus, é o mundanismo. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, o capítulo 4 e o versículo de número 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Oh, aleluia! Então a primeira coisa que nós devemos aprender
e também que nos faz evitar é uma vida de mundanismo. Porque a amizade do mundo é estar o que? Na roda dos escarnecedores. Como diz lá no livro de Salmos, capítulo 1, e o versículo de número 1. Que são pessoas que gostam apenas de conversas que não edificam. Ou seja, conversas que não edificam a nossa vida, conversas que não agradam a Deus, conversas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que fugir destas coisas. Mas quando deixamos as coisas do mundo e estamos sendo crucificados com Cristo, como diz a sua palavra, e o mundo sempre vai te dizer para deixar a sua cruz, achando pesada demais para carregar. Mas o cristão, ele deve deixar o mundo e seguir carregando a sua cruz, como diz a palavra do Senhor, mesmo sendo dolorosa, mas nós sabemos que é o único caminho, como diz no livro de João, capítulo 14, e o versículo de número 16. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos o quê? Que deixar, aleluia, as coisas mundanas, e nós temos que seguir carregando a nossa cruz, como diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus também, ela vem falar a respeito da carnalidade. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 7. Então nós vemos que a segunda coisa que traz inimizade com a cruz de Cristo é a carnalidade. Quando a pessoa vive apenas para seus prazeres, ou seja, agradando a vontade da carne, ela não se dispõe a enfrentar as dificuldades, porque como diz lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, mas a carne não nos conduz para as coisas boas. Quando resistimos à vontade da carne, nós estamos nos crucificando, porque Deus nos deu os frutos do Espírito Santo para superar toda a obra da carne, como diz lá no livro de Gálatas capítulo 19, ao versículo 23. E quando vivemos espiritualmente, nós conseguimos vencer as tentações, não porque nós somos fortes, não porque nós somos melhores, não, é porque a presença do Espírito Santo que habita sobre as nossas vidas, porque é uma luta constante, é uma batalha constante que nós enfrentamos todos os momentos da nossa vida. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Oh, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que nós temos que buscar esta intimidade com Deus, porque como diz a palavra do Senhor, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita na minha vida, ele habita na tua vida. Mas para que o Espírito Santo, ele venha habitar em nós, nós temos o que? Nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar a santificação, como diz no livro de Hebreus, segue a paz com todos, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Oh, aleluias. Terceiro ponto
que a Bíblia Sagrada fala a respeito da incredulidade. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 28, diz: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, nós vemos aqui que este texto sagrado, ele está falando do povo de Israel, que não acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E os judeus, eles não acreditaram em Jesus, e por isso o condenaram à morte, e morte de cruz, como nós conhecemos a palavra do Senhor. E um condenado à crucificação não era considerado digno de crédito nenhum, aleluias. Mas pela fé nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que tomou o nosso lugar naquela cruz. Ou seja, Ele deu a vida por mim, deu a vida por você naquela cruz. Então a cruz aleluia, a cruz é o nosso, a cruz é o seu, é o meu lugar, porque era para nós estarmos no lugar dele, mas Ele se levou todos os nossos pecados, para que hoje nós temos esta grande oportunidade de viver o tempo da graça, e nós podemos estar aqui declarando que nós somos vencedores em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a falta de fé é outro inimigo da cruz de Cristo, porque somente pela fé podemos acreditar em alguém que morreu na cruz, aleluia. E o inimigo das nossas almas, que semeia a incredulidade nos nossos corações, para que nós viemos duvidar do poder de Deus, para que nós viemos, aleluia, duvidar daquilo que Deus Ele tem o poder para fazer na nossa vida. E por isso toda forma de descrença na palavra de Deus é o que? É uma inimizade à cruz, porque somente pela fé nós podemos levar a nossa cruz, como diz a palavra do Senhor. Através da fé, deixe a incredulidade de lado, não deixe a dúvida, aleluia, tomar conta do seu coração, mas peça para o Senhor arrancar toda a incredulidade, e tome a sua cruz e siga o Mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias. Quarto ponto, que a inimiga da cruz de Cristo fala sobre o egoísmo. Se você olhar no livro de 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 ao 4 diz: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, como diz a palavra do Senhor, aleluia. E eu digo para você agora, igreja, a palavra de Deus, ela tem se cumprido dia após dia, sim ou não? Sim ou não? Hoje vivemos em tempos difíceis, nós vivemos os últimos dias da igreja em cima desta terra, porque, aleluia, a própria palavra de Deus diz que sobrevirão tempos difíceis, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis, aonde os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Não é assim que nós estamos vivendo hoje? Aleluia. Não obedece pais e mães, não obedece a Deus, perder o temor da palavra do Senhor, ou seja, tudo isto é inimigo da cruz de Cristo. Tudo isto é sinal da vinda do nosso Senhor Jesus.
E Jesus disse que o maior mandamento qual é? Quem sabe qual é o maior mandamento que Jesus disse? O maior mandamento que Jesus disse é o amor a Deus e ao seu próximo. Este é o maior mandamento que Jesus ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E será que hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas ainda estão amando o seu próximo? Aleluia. Nós estamos vivendo tempos difíceis em cima desta terra, aonde nós estamos vivendo hoje um tempo individualista. Muitos pensam em si próprio, no seu benefício próprio, mas não pensam no seu próximo. Ou seja, tudo isto é o cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus. E o amor, ele revela o que? Ele revela a presença e a personalidade de Deus sobre a vida do homem. Aleluia. O que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, e sim o amor de Deus por nós, porque Jesus, ele te ama, por isso que ele deu a vida por mim e por você naquela cruz. Não foi os pregos, aleluia, que seguraram ele naquela cruz. Não, mas o que segurou ele naquela cruz, meus irmãos, foi o amor de Deus e o amor também que ele tem por nós. Aleluia, um amor imenso. Jesus, ele não morreu de dor, de tétano, hemorragia ou qualquer outro motivo, não, pois Jesus morreu de tanto amor. Aleluia, porque ele me ama, ele te ama. Por isso que ele deu a vida por mim e por você. E no mundo de hoje é muito raro encontrar pessoas que não sejam pessoas egoístas. Não é assim, meus irmãos? Aleluia, está raro. Logicamente que nós não vamos generalizar. Tem pessoas sim, mas está raro. Por quê? Porque a própria palavra de Deus está se cumprindo em cima desta terra. Ou seja, o individualismo, a competição são ensinadas, aleluia, às pessoas como meta de realização, aleluia, ensinamentos, aleluia. E uma pessoa egoísta, ela não aceita perder para o outro. Quando abrimos mão de algo para o nosso próximo, nós estamos crucificando a nossa carne em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Então nós temos que deixar o egoísmo de lado e levar a nossa cruz rumo à salvação e à vida eterna. Quinto ponto que a palavra de Deus ela nos destaca também é a respeito da ignorância. Se você olhar no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 22, diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, como diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao 22. Ou seja, a outra coisa que é inimiga da cruz é a ignorância. Muitas pessoas fazem o que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo. Por quê? Porque não sabem como fazer a vontade do Senhor, não sabe como fazer a vontade de Deus. Mas quando conhecemos a verdade, nós somos libertos pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E quanto ao passado,
Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz lá no livro do Atos dos Apóstolos, do capítulo 17 e o versículo 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais descobrimos que nós precisamos nos crucificar a nós mesmos. Oh, aleluia, porque a falta de preparo tem levado muitos cristãos a viver em ignorância espiritual, meus irmãos, é fato. Não levam sua cruz porque não sabem como fazer. Aleluia, não sabem como fazer, não aprendem o evangelho da crucificação, e por isso nós precisamos renovar a nossa mente e apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para conhecer a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Ou seja, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Mas infelizmente muitos não querem aceitar a vontade de Deus. Muitos não querem, aleluia, aceitar a vontade de Deus, mas a vontade do Senhor, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, a vontade de Deus, ela é agradável para as nossas vidas, aleluia. Então nós não podemos deixar a nossa cruz, temos que caminhar carregando a nossa cruz, como diz aquele hino que eu citei, levarei, aleluia, a minha cruz, ou seja, nós não podemos abandonar a nossa cruz. Lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 16 diz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, diz a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, enquanto a inimizade é uma característica satânica, o amor e o caráter de Deus, ele transforma nossas vidas, porque através da cruz toda a inimizade foi vencida, e agora nós podemos declarar que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia! E a cruz foi a ferramenta usada por Deus, aleluia, na morte de Jesus para nos salvar. Hoje nós podemos declarar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem é salvo aqui em Jesus Cristo? Quem é salvo em Jesus Cristo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos que levar a nossa cruz até o fim. Nós não podemos deixar de carregar a nossa cruz, mas nós temos que levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque como diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, ou seja, é o mandamento de Jesus Cristo, ou seja, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga Jesus. Que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência, ou seja, quem transforma é a palavra, quem liberta é a palavra, e hoje nós estamos aqui aprendendo cada dia mais da palavra do Senhor, e através da cruz de Cristo, nós podemos declarar que nós somos vitoriosos em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração nesta manhã.